Que bom, mais uma vez, estar aqui com vocês no Estudo Central. E hoje estamos, mais uma vez, estudando este guia de estudo com o título Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Se você ainda não tem este guia de estudos para você ler, para você estudar, não se preocupe. Aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar ali um link que tem ali o nome do estudo de hoje, que a gente já vai falar, e lá você pode clicar e pode acessar o site da CPB+, e ter esse guia de estudo online aí para você de graça. Então, não se preocupe. O importante é que você tenha esse guia e ocupe todo o tempo aqui do estudo, olhando, lendo, abrindo também a palavra de Deus, como nós vamos abrir aqui, e você, eu tenho certeza que vai ganhar muita sabedoria com tudo isso. Bom, durante o nosso programa todo, você pode também aí nos comentários colocar ali sua dúvida, fazer uma observação. E aí a gente tem, nos estudos anteriores, participação de grandes amigos, que já têm deixado aqui um abraço, o seu comentário, a sua satisfação com o estudo da lição da semana. Aqui nós temos a Aida Rodrigues, quero mandar um abraço para a Aida Rodrigues, que inclusive a Aida, ela também vai colocar um link aqui embaixo, que ela tem a classe online, você pode acompanhar com ela. Nós temos também o Carlos Pantoja. Carlos, um grande abraço. Nós temos aqui também o Reinato Carvalho. Reinato, que bom que você tenha acompanhado com a gente, que bom que você está aqui junto conosco mais uma vez. E também o Antônio Raimundo Barbosa, lá de Teresina do Piauí. Longe, mas pertinho, através dos estudos que nós temos feito aqui. Olha, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora. Aperta o sininho aí para sempre você receber as novidades que nós temos aqui. Porque não é só o estudo central, né? Nós temos os cultos, as programações, os musicais, todos eles aqui no canal da Igreja Central Sorocaba. Então você precisa fazer parte dele. E não deixe de compartilhar. Já pega o link, dá uma pausa agora no vídeo, pega esse link, compartilha com os amigos, com a família, com os vizinhos, porque todos vão adorar, eu tenho certeza, assim como você tem gostado de participar conosco aqui do Estudo Central. Bom, dado esses recados, eu posso sempre afirmar que nunca estamos aqui sozinhos, né? E hoje eu, Anderson, tenho o privilégio de estar aqui com duas pessoas que são muito queridas para mim e pessoas que estão sempre também nos acompanhando com a lição e hoje estão aqui para participar conosco. Nós temos aqui conosco o pastor Jefferson Antunes, pastor departamental de evangelismo da Associação Paulista Sudoeste. Muito bem-vindo, pastor, seja bem-vindo ao Estudo Central. Obrigado, Anderson. Para mim é um prazer muito grande fazer parte desse estudo. Acompanho todas as semanas os links que chegam para a gente, né? E hoje o Senhor me deu a oportunidade de participar diretamente com vocês. Que legal, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. E olha, sabedoria vinda de pastor nunca é demais, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E também temos aqui uma pessoa assim, magnífica e detalhe, hein? Ela é a diretora da Escola Sabatina, ela é a nossa chefe aqui e hoje ela está aqui conosco, Eliana Duarte. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco no Estudo Central. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando mais o estudo de uma lição, né? Que é muito gostoso a gente estudar e depois nos reunirmos entre irmãos para compartilhar. Isso é ótimo, né? Bom, e todas as lições, quando a gente vai iniciar, a gente pede a presença de Deus. Então, assim como você está agora, feche seus olhos e eu vou pedir para a Eliane fazer esta oração para nós, por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, graças damos a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a bênção do Teu Santo Espírito entre Amém. nós, para que possa nos iluminar, nos dar entendimento e também que aquilo que estudarmos aqui possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.
apresentar mais uma vez aqui o guia de estudo. Se você ainda não clicou no link para o download, faça isso agora, que nós vamos fazer agora o estudo da lição número 5. E o tema da lição número 5 é lidando com as dívidas. E durante o estudo dessa semana, nós vamos considerar as razões por que o ser humano se endivida, né? Ele é um problema não só pessoal, é um problema social, um problema governamental, né, a dívida, e nós também vamos aprender a como lidar com isso durante essa semana. Então vem conosco, venha, participa, deixe seu comentário, e hoje aqui, pastor Jefferson Eliane, falar de dívida, né, que coisa, né, quem aqui nunca passou ou ficou sabendo de alguém, né, que tem gente que consegue, né, administrar bem, consegue levar bem a vida, foi bem educado nesse sentido, né? Mas tem pessoas que infelizmente falta alguma instrução e a gente tem essa semana aqui para tratar disso, né? E aí, o que vocês acham? Você acha que vai ser um assunto fácil de resolver, pastor Eliane? Quem quer começar? Fala assim, vai ser fácil ou não vai? Bom, particularmente, Anderson, esse assunto ele é bastante importante e delicado ao mesmo tempo. É boa, sim. Eu fiquei pensando enquanto estudava essa lição, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, Eliane. Exatamente. Um Deus que se preocupa com a nossa saúde, um Deus que se preocupa com os princípios de educação, um Deus que se preocupa com as bases da família, um Deus que entregou para nós, através de Jesus Cristo, a sua graça, a sua misericórdia, um Deus que trabalha todos os dias pela nossa salvação e não é um para, Deus, né? Que ainda se preocupa como nós administramos os recursos que Ele nos dá. E é interessante nós percebermos aqui, logo aqui no verso para a gente memorizar, se você me permite, claro, Provérbios 22, verso 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Isso, se nós olharmos para todo o fundamento da aliança de Deus com o povo, como nós já vimos, né, nos estudos anteriores, nós percebemos que o nosso Deus, Ele nos colocou para sermos luz e para sermos bênção para outras pessoas. Ensinar a eles o melhor caminho de como se fazer as coisas, né? E quando nós somos, então, atingidos e, como você bem colocou, flagelados pelas dívidas e as suas consequências, nós percebemos que isso impacta a nossa vida de forma completa. Exato. E eu penso que é sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui. E Eliane? Então, é exatamente isso, né? Deus, Ele tem esse cuidado conosco, porque Ele sabe o quanto isso pode nos afetar, né? Satanás, ele usa as riquezas do mundo, ele usa as atrações, os bens materiais, né? Aquele desejo que as pessoas têm, às vezes, de possuir, né, para fazer com que nós nos endividamos. Aí com isso você perde a sua paz, você vive uma vida tensa, e isso reflete na sua vida como um cristão, reflete na sua paciência, porque a gente acaba tendo uma irritabilidade maior, na sua saúde, no casamento, o relacionamento, né, com o cônjuge. Quantos casamentos são destruídos, às vezes por uma má administração financeira? E a lição até nos traz aqui algumas razões, né, que ela enumerou aqui, pelo que a pessoa pode acabar entrando nesse problema, né, que é o endividamento fora do orçamento, né? Porque vale lembrar que se nós temos o orçamento bem organizado, né, nós vamos ali, eu quero, né, comprar uma casa, então eu vou atrás de um financiamento para aquela casa e está dentro do meu salário, né, do que eu ganho, né? Planejamento. Isso, do meu planejamento, felizmente as coisas vão dar certo. Infelizmente o que acontece, e a lição coloca aqui, né, primeiro é a ignorância, né, que muita gente, infelizmente, não tem a instrução. E o pastor falou aqui uma coisa muito legal. Nós, cristãos, que lemos a Bíblia, a gente tem toda essa instrução assim, de graça, né? Quando tem muita gente querendo pagar para ser instruído para isso, como cuidar do seu orçamento, e a Bíblia já deixa isso para nós. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que não são instruídas. E a segunda razão são dificuldades financeiras que já vêm, né?
um passado que não foi tão bom assim, que não conseguiu se organizar. E a terceira razão pela qual as pessoas têm essa dificuldade financeira, muitas vezes é por causa de um infortúnio, né? Exatamente, por isso entra a questão do planejamento, né? Porque quando há um planejamento financeiro, nós conseguimos manter até um recurso para as emergências. De maneira que se nos acontecer algum infortúnio, você tem um dinheiro reservado para essa emergência, a não ser que seja uma coisa muito extravagante, mas via de regra, esse é um conselho bíblico também. Exatamente. Sabe o que me chama a atenção em tudo isso, né? Claro. Olha que coisa tremenda. O fato de Deus nos advertir contra as dívidas é porque isso tem uma implicação espiritual. Se nós olharmos para as próprias parábolas que Jesus contou, a maioria delas, todas estão relacionadas à questão de dinheiro, né? A parábola das minas, a parábola dos talentos, a parábola do semeador e assim outras também no mesmo contexto de ordem financeira. Quando a Bíblia fala para nós aqui a respeito dessas questões assim, para nós termos cuidado com a forma como nós administramos os recursos, é porque em primeiro lugar nós devemos lembrar que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Se nós entendermos que o primeiro lugar vem o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, isso vai mudar também, Anderson, Eliane, a forma como nós administramos os nossos recursos. Veja que coisa tremenda. Pode ser que alguém esteja endividado, como você bem colocou, por ignorância. Talvez as pessoas estejam ali até por ganância, por desejo de ter algo maior do que, né, como diz, um passo maior do que a perna, né? E pode ser que exista um infortúnio, né, uma enfermidade, um acidente, uma questão assim, uma enchente, um terremoto, enfim, seja qual for, né, o infortúnio. Mas é importante nós percebermos que para cada uma delas, o Senhor nos dá uma provisão, o Senhor nos dá soluções. E quando a gente olha para isso, sabe, queridos, assim, eu penso muito, assim, de forma muito clara, que Deus ele tem o desejo de que nós olhemos para essa circunstância, entendemos o momento que estamos vivendo e olhemos para o futuro com esperança. Sim. Como que nós podemos reverter esse quadro? O mesmo Deus que diz, olha, não entre, é o mesmo Deus que diz, olha, tenha fé, tenha paciência, seja cauteloso, vai ter um processo de disciplina, mas é possível reverter esse quadro. Eu acho que Anderson, acredito que nós seres humanos somos muito imediatistas. Sim. Queremos um carro para hoje. Então a gente pensa assim, eu tenho que pagar esse carro em menos parcela do que eu... Então se ali naqueles primeiros meses acaba até se esforçando ao máximo, deixando de comer o McDonald's do fim de semana, mas infelizmente, e Deus sabe disso, nós somos pessoas que temos altos e baixos. Sim. E lá na frente, lá pela 20ª parcela, nós vamos ter problemas. Então muitas vezes quando a gente pede para Deus algo que a gente tanto deseja, que o mundo, como a Eliane bem colocou, nos apresenta como sendo a melhor coisa, né? Nós estamos sendo enganados pelo próprio inimigo, fazendo a gente cair nessa armadilha e, obviamente, não honrar aquilo que Deus já planejou para nós. Eu sei que muita gente aqui conhece, sabe, né? Passou agora o fim do ano, aí a Mega Sena da virada, 500 milhões, né? Eu lembro que eu vi a reportagem falando que era uma chance, se você fizer um jogo normal, era uma chance em 50 milhões para acertar. Muito difícil. É muito difícil. E tem gente que acha que vai ganhar e acaba até investindo não, mas gastando dinheiro, vou colocar dessa forma, né? Com isso, achando que vai ter o dinheiro de imediato para realizar seus sonhos imediatos. Né? E não é bem isso que a gente aprende, né? Exatamente. É interessante que quando a gente tem esse apego material, porque a lição ela traz isso, através dos versos bíblicos, né? Os princípios ali, em relação a isso, é o princípio de você amar as coisas do mundo, né? Então, assim, onde estamos deixando onde está o nosso tesouro? Isso. Né? E só que os bens materiais, eles nos dão satisfação momentânea. Né? Então, prazo de validade. Prazo de validade. Você falou do carro. É a questão do carro. Na hora que ele é novo, nossa, que legal. Passou 2, 3 meses, passou a novidade e você quer outra coisa.
Por isso que nós não devemos nos embasar, nossa vida não deve se sustentar no que é daqui, porque nós temos que ter a visão eterna, né? E a lição, ela vem trazendo as soluções para tudo isso também, né? Nos apresenta. Isso, e o que o pastor bem colocou os planos de Deus são maiores para nós. Sim. Mesmo que não seja, que envolva bens materiais, mas Deus sabe o que nós precisamos para nos cuidar aqui, né? E agora sim, entramos na dívida, né? Como devemos sair dela? E a palavra de Deus, ela nos apresenta isso, né? Pastor Jefferson, eu sei que na lição aqui tem alguns passos importantes, né? Mas essa pergunta é uma pergunta minha até para o senhor, é o seguinte: Deus é fiel. E Ele quer que, no mínimo, eu também seja fiel. Eu sempre lembro da história de Caim e Abel, né? Que Deus não foi a oferta de Abel, o cordeiro, sim o coração de Abel que foi apresentado, e assim a oferta dele foi aceita, assim como Caim. E eu sempre lembro disso. O ser humano tem essas duas caras, não é não? Tem um Caim e um Abel dentro da gente, não tem, pastor? Ou eu estou falando besteira aqui? Sabe, querido, assim, quando a gente pensa, tomando como exemplo, como você mencionou, Caim e Abel, o princípio embutido por trás disso é a adoração. Veja, Deus ele não fala que a gente não tem que correr atrás para nós termos uma vida melhor, trabalhar para nós conquistarmos aquilo que Deus também coloca no nosso coração. Não é errado você desejar ter um carro bom, ter uma casa confortável, oferecer uma boa escola para os seus filhos. Não é errado, isso não é errado. O que é errado é quando você coloca isso acima de todas as coisas. E antes de chegar nesse ponto, olha o que diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 24, diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E o final diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então observa aqui que o problema todo, a gente falou, olha, nós temos o amor. Veja que a palavra que une, não podeis, e depois Deus às riquezas, é a palavra servir. O contexto de servir aqui, a palavra servir remete servo de alguém ou servo de algo. Quando a Bíblia fala para nós que nós temos assim, a oportunidade da prosperidade que Deus nos dá nessa terra, e muitas vezes essa prosperidade ela é mal compreendida hoje, né? Sim, claro. Só que veja que coisa tremenda, a Bíblia está falando para nós assim que nós não podemos ser escravos disso. Nós não podemos viver de forma completamente dependente disso e vivendo somente para isso. Por exemplo, tomando lá, como você falou de Abel e Caim, o problema em si não era simplesmente o que eles estavam oferecendo. Os dois fizeram uma oferta, mas enquanto um ofereceu em primeiro lugar aquilo que Deus pediu, ele também fez de coração, enquanto o outro fez aquilo que estava no seu coração. Olha que coisa tremenda. Quando a gente pensa aqui, né? Como que nós podemos, então, reverter uma situação como essa? A lição ela apresenta para nós alguns passos. O primeiro eu preciso entender onde eu estou. Qual é a minha condição hoje? E aí eu quero resgatar aqui a fala da Eliana. A Eliana falou para nós precisamos de um planejamento familiar. Se eu não sei quanto eu recebo, quais são as minhas receitas, né? Quais são os proventos que eu recebo? Quanto eu recebo por mês? Quanto que a minha esposa recebe por mês? Quanto que aqueles que moram dentro de casa? E quanto que tudo isso gera para nós em receita? Segundo, quanto eu tenho de dívidas? E aí, se a gente tomar, por exemplo, eu vou comprar um carro, vou financiar ele, ok. Só que a gente sempre pensa na parcela desse primeiro mês, a parcela do segundo mês, mas a gente não pensa na parcela daqui 12 meses, daqui 24 meses, daqui 36 meses. Porque o que aconteceu na questão econômica do nosso país? O que aconteceu na nossa estabilidade financeira? Né? Nós estamos empregados, estamos desempregados, aconteceu uma enfermidade, houve um infortúnio, ou aquelas 3 coisas que a gente viu agora há pouco, elas estão se replicando na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos é entender que nós temos um compromisso com Deus.
E esse compromisso com Deus em colocá-lo em primeiro lugar, ele nunca deve fugir dos nossos olhos. Então, nós precisamos entender, primeiro, eu tenho que saber qual é a minha situação financeira. Segundo, eu sei que eu estou, assim, já num buraco muito fundo. A primeira coisa que eu preciso fazer é encerrar mais dívidas. Sim. Fechar as torneiras, né? Exatamente. Porque elas acabam servindo para nós como uma fonte, né? Assim, eu conversava há pouco aqui, né? Há pessoas que fazem um empréstimo hoje e daqui a um ano voltam para fazer um outro empréstimo para pagar o empréstimo que foi feito do ano passado. Exatamente. Mas como isso não vai ser possível, eu peço empréstimo no nome de outra pessoa e aí a gente vai fazendo um círculo vicioso. Tem um meme que eu queria citar esse meme aqui, inclusive você que está nos assistindo já deve ter visto. Tem gente que ganha R$2.000 de salário e tem no cartão de crédito um limite de R$3.000. E então ele ganha R$5.000? Claro que não, muito pelo contrário. Aliás, é uma grande armadilha você pensar nisso. Porque se você ganha R$2.000 e você gasta R$5.000, no primeiro mês você já está com prejuízo de R$3.000. Né? Mas pelos juros também. E né? tem fora os juros e tudo mais. Mas desculpa cortar, pastor, você estava falando, né? Não. A gente, na sequência, né, eu acredito também, se a gente tem um problema, Deus vai ajudar a gente a resolver. Então, fazer um novo pacto, né, seria um próximo passo para as pessoas. Quando nós né? entendemos a nossa condição, a situação que nós estamos, e a gente olha para o lado e não tem como a gente resolver nada, digamos, a gente está dentro de um buraco, a única solução para aquele que está dentro do buraco é olhar para cima. Exato. Então nós precisamos voltar a Jesus e renovar com Ele as nossas alianças de fidelidade, pedir perdão a Ele pelo erro cometido e começar de novo. Um outro passo que seria talvez importante para nós aqui é nós colocarmos aqui um planejamento de como nós quitarmos essas dívidas. De repente, assim, nós fazemos um planejamento assim, eu vou fazer um levantamento de todas as minhas dívidas, tudo aquilo que está pendente, e eu vejo, bom, eu não consigo pagar as maiores, mas eu consigo pagar as menores. E começar a se organizar de forma que você comece a eliminar as dívidas para que você possa, então, fazer esse plano de ação para resolver esse problema. E lembrar sempre, isso é um assunto bíblico, um assunto nosso, que dívida pode gerar mais dívida, como o pastor falou. Vou fazer um empréstimo no banco, vou fazer um empréstimo com a agiota. Não faça isso. Vá nesse sentido que a lição, inclusive, nos apresenta. Vá fazendo aquilo que está dentro da sabedoria que Deus está te dando naquele momento. Porque Deus não vai nos desamparar, né? E dele é a prata, é o ouro, né? Lá no passado ele já supriu o povo dele no deserto, sem água, sem nada. E imagine nós aqui que temos tudo isso, né? Nosso tempo já está correndo, passa rápido, né? Em um assunto intrigante, mas eu queria... Eliane, eu só queria abrir um comentário com você aqui. A gente estava comentando, inclusive, antes da lição, né? Existe esse planejamento, né? E na sua casa, tenho certeza você, o Marcelo, seu esposo, a Marcela, sua filha, vocês têm ali o planejamento de vocês, né? Com certeza. Você que tem essa experiência de já ter o planejamento, é fácil cumprir com ele? É fácil lidar com ele? É fácil você fazer esse planejamento e pôr ele em prática? Na verdade, tudo exige um certo esforço, né? Então, a Isso. gente tem que se organizar para isso, tentar manter as metas, mas a gente precisa também focar para não se distrair com as tentações. Porque aquilo que a gente já comentou até no começo, a gente tem, às vezes, até mesmo pelas mídias, pelos comerciais, tudo que a gente vê, às vezes a gente tem desejo de adquirir algumas coisas, mas a gente precisa lembrar para se manter dentro daquilo que a gente pode, né? Como a gente também comentou, não tem problema você desejar ter uma condição melhor em algum aspecto ou outro, a casa confortável, não tem problema nisso, né? O problema é ser tentado além das suas forças, né? Além das suas posses. Acho que isso que realmente é uma questão de foco. Mas a fidelidade a Deus,
a gente às vezes lê os versos bíblicos e pensa que talvez aquelas promessas não são para nós, mas elas são. É incrível como Deus nos abençoa quando somos fiéis a Ele. Em coisas pequenas, porque é diferente quando a gente faz o pacto, a gente é fiel a Deus, né? Parece que realmente nossos celeiros estão cheios. Então a gente vê Deus derramando as bênçãos na nossa vida. Mas vale lembrar que nós temos que ter paciência, né? Paciência. Não é assim de uma noite para um dia que as coisas vão se transformar, né? Não é uma varinha mágica, né? É um processo, até porque precisamos ser educados, não é verdade, pastor? Sabe, Anderson, o que eu aprendi no estudo dessa lição, primeiro, dívidas diz respeito a uma condição espiritual. Uhum. As dívidas são uma cilada que Satanás lança muitas vezes para roubar a nossa paz, tirar nosso descanso, roubando de nós o melhor da vida que Deus nos dá. Segundo, nós devemos ter cuidado com esses perigos que nos circundam, né? Tomar dinheiro emprestado, nós gastarmos acima daquilo que nós ganhamos, mas algo assim que remete muito à presença de Deus. Lembrarmos que nós somos mordomos de Deus. Ótimo. E tudo que temos e somos deve ser para a glória do Senhor. Maravilha. Liane, para encerrar, o que você poderia dizer aos nossos queridos que estão nos assistindo? E, obviamente, que tudo que a gente viu foi o tempo curto, mas a gente viu alguma coisa aqui na lição e durante a semana eles podem ali no seu guia de estudo procurar saber um pouco mais sobre isso também. Eu acho que para encerrar, o que a gente pode dizer, principalmente para quem se encontra nesse momento, numa situação que está endividado, é entregar a vida a Deus. Eu acho que é dar um passo de fé, né, na fidelidade, é dar um passo de fé confiando em Deus e entregar para Ele os seus problemas, porque não pertence a você. E Deus vai, com certeza, dar sabedoria para que você possa viver com tranquilidade. Pastor Jefferson? Gostei muito desse pensamento da lição que diz assim, a inspiração nos diz num processo de 3 etapas para nós eliminarmos as dívidas. Primeiro, decida nunca incorrer em outras dívidas. Segundo, negue-se 1000 vezes as coisas antes de entrar em uma outra dívida. E terceiro, evite a dívida como você evitaria uma doença. Sabe, Anderson, nós entendemos de forma real, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso implica também a forma como nós vivemos e a forma como nós administramos aquilo que Deus nos dá. O desejo do meu coração é que o Senhor te dê sabedoria. E talvez você esteja passando por esse problema hoje. A palavra de Deus assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele vai fazer. Seja disciplinado, confie em Deus, e eu tenho certeza que a bênção da prosperidade de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Amém. E eu digo o seguinte, não prefira estar devendo a Deus e pagar aos homens. Muito pelo contrário. Faça um pacto com Deus. Em Provérbios, o último verso que eu quero ler com vocês é 22, 26. Não estejam entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida. Não façam dívidas, não emprestem, busquem sempre a Deus e, como a pena inspirada nos aconselha, faça com Deus um pacto solene, que Ele vai te atender. Que Deus possa nos abençoar, sermos bons mordomos, e que Deus possa sempre estar no comando da nossa vida. Pastor Jefferson, termina para nós com uma oração, entregando as nossas vidas ao nosso maravilhoso Deus, por favor. Com alegria, amigo. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos a nossa voz a Ti com o nosso coração agradecido por sabermos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os aspectos da nossa existência. Nós estudamos um pouquinho a respeito do perigo das dívidas. E pode ser que nesse momento alguém esteja orando comigo nessa circunstância, nessa situação, e sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, eu peço nesse momento a Tua bênção, que eles tenham a sabedoria do céu, a humildade de serem dependentes de Ti, e que façam uma aliança de restauração contigo, e que em breve sejam libertos dessa cilada de Satanás. Amém. Aqueles que estão orando comigo, Senhor, e não estão nesse problema, que eles possam se manter fiéis a Ti,
reconhecendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. Amém. Acima de tudo, Senhor, faz-nos mordomos fiéis e prepara-nos para o encontro contigo. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos por tudo e pedindo essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E mais uma vez, muito obrigado porque você nos acompanhou. Lembre-se de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E nos vemos no próximo Estudo Central. Nós te agradecemos. Até logo.